Após idas e vindas, o Santos está confiante pela aprovação do projeto da nova arena ainda em 2022. O Peixe discute os detalhes finais em parceria com a W Torre para modernizar a Vila Belmiro, que será demolida e dará espaço a um novo estádio no mesmo terreno. Nos próximos dias, haverá uma nova reunião entre o Comitê de Gestão do Santos, comissão criada pelo Conselho Deliberativo para acompanhar a arena, arquitetos e diretores da W Torre. Se a readequação for aprovada, o Alvinegro Praiano marcará a votação entre os conselheiros e depois uma Assembleia Geral com associados. O prazo anterior era setembro. A principal novidade é a alteração da cobertura da arena. A proteção não correrá mais no campo e agora apenas ao público. O anel superior com ciclovia e lojas não foi contemplado, e parte das lajes intermediárias para estacionamento ficará apenas para a segunda etapa das obras. Abre aspas. Dá para finalizar até o fim do ano a votação sobre o projeto. A grande mudança está na parte de cima, além de coisas menores como a ausência da ciclovia. O anel superior era tudo fechado, agora será fechado apenas em cima das arquibancadas. Já chegou no valor. Entenda, não é chegar no valor que a gente aceita ou não. A gente não vai pagar nada. Tem que ser os valores que eles aceitam, os investidores. No primeiro projeto, não dava para montar tudo com os valores combinados pelo mercado. Não fechava a conta. Aí adequaram e disseram, por isso é que dá. E repassaram o modelo, disse o presidente Adesueda em entrevista ao All Sports. Assim que o projeto final da nova Vila Belmiro for entregue, Rueda levará o caso ao Conselho Deliberativo. Se aprovado nessa instância, o passo seguinte é uma assembleia com associados. Rueda gostou tanto do papo com a construtora que pretende acelerar o máximo possível os próximos encontros para que o projeto seja levado à votação. Segundo o presidente santista, apesar das adequações feitas, o estádio não terá mudanças em relação à sua capacidade. Abre aspas, a capacidade continua com 30 mil. Essa é uma premissa nossa, porque será um sacrifício para o Santos ficar praticamente 2 anos com a logística de jogos fora complicada. Disse Rueda, que pretende, em parceria com a construtora, divulgar um comunicado para detalhar quais mudanças serão feitas. Por fim, o presidente do Peixe demonstrou otimismo quanto aos desdobramentos do projeto. Abre aspas, foi um ponto positivo. É um processo demorado. Se pensarmos bem, está atrasado há mais de 30 anos. Mas dentro do possível, está indo muito bem. Na visão do mandatário, após a aprovação do Conselho, é primordial que o projeto também passe por uma votação em Assembleia Geral dos Associados, já que a obra impactará o clube por muitos anos. Pelo cronograma, a ideia dessa equipe de trabalho é começar já em dezembro, começar a vender espaço, cativas, tal, no estádio. Para fazer isso, eu não abro mão de uma Assembleia dos sócios, tá? Quer dizer, isso aí é uma mudança que vai comprometer o clube por 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Então, ela tem que ser referendada pelo que os sócios querem. Sobre a nova Vila Belmiro, inicialmente orçada em 250 milhões de reais, o projeto precisou passar por readequações e teve o custo ajustado para 400 milhões de reais. Andrés Rueda já havia explicado que a medida foi necessária devido ao aumento dos preços dos materiais para as obras e as taxas de juros. A W Torre, com a pandemia, com o aumento do cimento, do aço, aquela primeira proposta colocada há 1 ano e meio atrás não fechava as contas, tá? Não se achava investidor disposto a colocar dinheiro no projeto com as taxas de juros e tudo mais que veio em função desses aumentos. Então, o que a W Torres fez nesse período? Ela detalhou o projeto. Tá? Era um projeto com orçamento, quando a gente fala em orçamento, são valores aproximados, então ela levou um tempo para realmente chegar no valor real do projeto. A capacidade do estádio será de 30 mil lugares. Além disso, há uma previsão de 500 vagas de estacionamento. Para realizar a captação inicial de recursos junto a investidores, a W Torre irá utilizar a comercialização de cadeiras premium e camarotes. A empreiteira também será responsável pela gestão do estádio pelo período de 30 anos. O Santos mandará partidas no estádio do Canindé no ano que vem. O Peixe entrou em acordo com a Portuguesa, proprietária do local, e com a Federação Paulista de Futebol. O contrato foi assinado amanhã desta terça-feira. Voltar a jogar em São Paulo é uma demanda financeira do Santos. O clube tem uma arrecadação baixa com a venda de ingressos nos jogos da Vila Belmiro. Segundo o presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, as obras no estádio começarão em breve. O Canindé precisará passar por adequações como iluminação, gramado e vestiários. A expectativa é de que o Santos já atue na capital paulista durante o estadual. Abre aspas, já acertamos, assinamos o contrato.
A federação nos deu total apoio, com muita competência estar organizando essa reforma, a parte da iluminação, vestiário, inclusive para atender o Santos em uma Sul-Americana. Esse contrato acabamos de assinar, eu, Rueda e o presidente da FPF, o Reinaldo. As obras vão começar na semana que entra e o Santos deve jogar de 4 a 5 jogos no Canindé agora no Campeonato Paulista, disse o mandatário da Lusa durante entrevista coletiva na sede da FPF após a cerimônia do lançamento do Paulistão 2023. Não é nada disso. Não. Mas tem exposições, né? A parte dos ferros, né? Que já estão... É velho, né? Antigo, né? Então, mais de 50 anos, né? Fizemos agora. A gente tem que dar um tapa legal, uma coisa bacana, para que a gente possa ter isso daí já pronto para né? O Santos está fazendo isso com a gente, é bem capaz do Santos jogar no Canindé. Legal. Falei ontem com o presidente Ruedas, né? Já tem uma equipe do Santos fazendo análise. É mais outra fonte de receita para porque portuguesa. não tem o Pacaembu. Né? E a Vila também vai ser mexida, né? Então, o Santos é capaz de fechar essa parceria com a gente e a gente deixar o estádio do Canindé não só pronto no assunto numerada, mas a qualidade do gramado para é outro. Né? Os vestiários que a gente também já está mexendo, nós estamos mexendo, o vestiário estava triste, Sim. A gente já está mexendo. Então, toda essa parte de infraestrutura do estádio, para receber VAR, que também já está pronto. Os bancos de reserva, não sei se vocês viram, já estão novos e a gente recuou, né, para ter mais espaço. Aos poucos a gente vai fazendo. Se o Santos vir e a gente realmente fechar a parceria, a gente vai acelerar tudo isso. Legal. O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bustos, explicou que as obras no Canindé vão ser executadas pela federação e serão arcadas pelos clubes, que terão valores descontados do aluguel do estádio. Abre aspas. O Santos vai jogar no estádio em ordem. 15% do aluguel do estádio, em vez de ir para a Portuguesa, paga para a FPF. Ninguém aumenta sua dúvida, ninguém paga mais do que o normal. A Portuguesa não ia usar as cadeiras porque está interditada, e vamos desinterditar e usar sem custo. E o Santos pagaria o aluguel para a FPF, para a gente deixar o Canindé em ordem e arrumado. Vamos entregar para o Paulista arrumado, termina assim que quitar o pagamento. Nessa temporada, o Santos levou apenas uma partida para fora da Vila Belmiro. O time enfrentou o Ceará na Arena Barueri. O Canindé, entretanto, tem maiores facilidades de acesso. A Casa da Portuguesa fica próximo do centro da cidade, e é possível acessá-la por diversas vias do transporte coletivo. Outro ponto que pesa na decisão do Peixe de se reaproximar da sua torcida em São Paulo é a possibilidade da Vila Belmiro entrar em reforma em 2023. Ainda neste ano, a construtora W Torre fará uma apresentação ao Conselho Deliberativo do clube, que voltará ao início das obras. As chances de o Meia Luan permanecer no Santos no ano que vem diminuíram nas últimas semanas. O jogador emprestado pelo Corinthians foi de titular, há pouco utilizado pelo técnico Orlando Ribeiro. Cedido ao Santos até o fim da atual temporada, Luan teve uma sequência de 3 jogos como titular nas últimas semanas. Começou as partidas contra Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Mineiro. Chegou, inclusive, a fazer um gol. As características de Luan agradavam a comissão técnica, que via com bons olhos a possibilidade de ter um jogador mais criativo no meio de campo. O desempenho do jogador, porém, não correspondeu às expectativas. Por opção, Luan sequer entrou na vitória por 4-1 sobre o Juventude na Vila Belmiro. Depois, por causa de dores musculares, o meia ficou fora do jogo contra o Red Bull Bragantino. Contra o Corinthians, na rodada seguinte, não pôde jogar por questões contratuais, já que pertence ao rival do Santos. Luan voltou a ficar à disposição do técnico Orlando Ribeiro na partida contra o Flamengo, mas novamente sequer entrou em campo. Agora, com problemas para formar o meio, Luan pode até surgir como titular, mas a tendência é que o Santos entre em campo contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, com Carabarral na vaga deixada por Ed Carlos, que se lesionou. O contrato de empréstimo de Luan com o Peixe vai até o fim deste ano. Diante da queda de participação nas partidas, é provável que o jogador volte ao Corinthians em 2023. O Santos sonha com a contratação de Juan Pablo Vojvoda. E para ter o técnico de 2023, o presidente Andrés Rueda até quebraria uma regra estipulada pela sua gestão, iniciada em dezembro de 2020. Todos os treinadores do Santos no mandato de Rueda não contaram com a multa rescisória em contrato. Se Vojvoda topar dirigir o Peixe, a lei do presidente será revista para a próxima temporada. Com certeza, resumiu Rueda em entrevista ao All Sports, ao ser perguntado sobre acertar ter multa rescisória no possível contrato de Vojvoda. Vojvoda ainda renovou o contrato com Fortaleza e pediu para negociar apenas ao fim do Campeonato Brasileiro. O presidente Marcelo Paz está confiante na permanência. Ele tem contrato até o final do ano, nós temos a intenção de que ele continue, ele sabe disso, nós já conversamos alguma coisa, mas ainda não aprofundamos, né, a questão de renovação. O interesse do clube quero ter essa continuidade e em dado momento a gente vai sentar, vai conversar
para discutir a permanência e a sequência do trabalho. Antes de contratar Lisca, o Santos ligou para Marcelo Paes e perguntou sobre a possibilidade de demissão de Vojvoda. O Fortaleza estava na lanterna, mas manteve o argentino e agora está na 9ª colocação, brigando por vaga na Libertadores. Esse voto de confiança em Vojvoda faz o Fortaleza estar esperançoso na renovação. O Santos só conversará com o argentino se ele decidir sair do Leão. O profissional de 47 anos é unânime na diretoria. O Santos de André Rueda teve Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabian Bustos, Lisca e agora o interino Orlando Ribeiro, do Sub-20. Todos tiveram vínculo nas normas básicas da CLT, sem prazo de validade e multa rescisória. Antes de sonhar com Vojvoda, o Santos buscou Marcelo Bielsa e Sebastião Becassese. Os conterrâneos disseram não e o Peixe decidiu ficar com Orlando até o fim do Brasileirão. Um possível concorrente seria um clube paulista. O Corinthians ainda confia na permanência de Vitor Pereira, mas vê Juan Pablo Vojvoda como excelente possível reposição. O clube também não procurou o argentino ou seus representantes. Pessoas próximas a Vojvoda creem que, se a decisão for sair do Fortaleza, vai pesar mais o projeto do novo clube que o salário. O técnico gosta de participar diretamente da formação de jovens e contratação de reforço com potencial.